Neste domingo, 12h30, é hora de curtir as divertidas trapalhadas da Turma do Didi. 1h da tarde, o clima é de muito agito e azaração em Sandy e Júnior. 15 para as 2, você vai curtir uma emocionante homenagem à música sertaneja com a galera do Jovens Tardes. E às 3h15 da tarde, tem as aventuras dessas figuras que enlouquecem meio mundo. Asterix e Obelix contra César, em temperatura máxima. Bom dia. Ele foi o maior jogador do Cruzeiro nos anos 60 e 70. Conquistou com a seleção brasileira o tricampeonato mundial no México. Depois que deixou o futebol, virou médico, foi professor e agora é comentarista esportivo. O Globo Horizonte de hoje recebe Tostão. Ele vai falar sobre seu passado nos campos, o fim prematuro da carreira de jogador, o que pensa do futebol atual e sobre o convite para integrar o Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Bom dia, Tostão. Bom dia, Guilherme. Prazer estar aqui. Por que você não aceitou o convite? Eu não aceitei por dois motivos principais. O primeiro é que esse conselho que foi criado pelo governo, eu aplaudo, eu acho que foi uma ideia muito boa. Existem, inclusive, outros conselhos em outro país que são pessoas da sociedade que vão discutir os problemas do governo, opinar e dar sugestões para que o governo encaminhe no Congresso as medidas. Então, é um conselho muito importante, formado por pessoas da sociedade que não participam do governo. Essa é a ideia do conselho, que eu acho ótimo. Agora, dois motivos que eu não aceitei. Primeiro que eu acho que este conselho deve ser formado por pessoas que não são do governo e nem, inclusive, são militantes do partido do governo, mas que sejam pessoas especialistas que entendem profundamente do assunto. Então, esse conselho vai discutir os grandes problemas brasileiros. Eu sou um cidadão que acompanho diariamente o que acontece no país, tenho informações básicas de um cidadão comum, estou a par dos problemas brasileiros, mas eu não tenho condições de propor medidas que vão alterar a Previdência, por exemplo. Eu sei que a Previdência precisa... existe um déficit enorme na Previdência, todo mundo sabe. Existe uma urgência para resolver certos problemas. Agora, eu acho muito mais correto, por exemplo, um professor da universidade que não participa do governo, que não está opinando, né? Grandes mestres aí na universidade sobre todos os assuntos, deveriam, esse sim, estar lá propondo e discutindo essas coisas. Eu sou apenas um comentarista de futebol, um colunista, que também fala sobre outras coisas, escreve sobre outras coisas, que interessa sobre tudo que acontece no país, mas eu não sou um especialista da área. E o segundo motivo que eu não aceitei, que eu acho que esse é o mais importante, é que eu já fui convidado várias vezes pelo governo anterior e por esse próprio governo para participar de grupos de discussão, de conselhos, e participar de conselhos para discutir os problemas do futebol, propor medidas na legislação esportiva, como agora o governo anterior, por exemplo, teve o projeto de moralização, né, que está no Congresso, o Código de Defesa do Torcedor e diversas outras coisas que o governo já fez. Eu, como colunista, que escrevo e opino e tenho de ter independência para opinar sobre esses assuntos, não posso participar de um conselho para discutir problemas do futebol, por exemplo, ou outros problemas, que eu vou opinar sobre eles. Eu acho que isso não é ético. Imagine aí o comentarista de economia da TV Globo, o Jomil Betti, por exemplo, opinando sobre economia, e participando da equipe econômica do governo. Participando de um conselho do governo que vai decidir as coisas. Quer dizer, não é correto isso. Então, eu acho que não é.
por esses dois motivos principais eu não aceitei. Você está falando em ética, Tostão. Talvez seja esse o grande problema de uma área que você conhece muito bem, que é o esporte brasileiro, né? Nós estamos carentes de ética no esporte, Tostão? Muito, isso em toda a sociedade, né? O esporte é o reflexo da sociedade e o futebol, né, como o esporte mais conhecido, isso é um reflexo do que está acontecendo no país todo. Eu acho que o país só vai melhorar realmente o dia que os cidadãos brasileiros tiverem mais ética no seu comportamento diário, nas suas profissões, na sua rotina de vida. Quer dizer, não vai o Brasil não vai melhorar só com medidas do governo. Quer dizer, tem de criar uma nova maneira de lidar, de relacionamento nas profissões. Quer dizer, se isso não acontecer, o país não vai para frente. Então, no futebol também. Então, o futebol, todo mundo está cansado de saber, né? Não há transparência, as coisas são feitas de uma maneira estranha, que ninguém entende por quê, né? Já aconteceram tantos problemas, já teve CPI, quer dizer, uma série de coisas que realmente atrapalham o futebol. Bom, e o exemplo tem que vir de cima, né, Tostão? Agora, você está no futebol, acho que desde a década de 60, né? 60, 70, 80, 90, virou o século. Esse é o pior momento da história do futebol brasileiro? Você acha que a desonestidade, essa falta de ética, a falta de responsabilidade nunca foi tão grande como agora? As pessoas têm de achar que no passado as coisas eram muito mais corretas e melhores do que são hoje. Na verdade, o problema não é agora, sempre existiu, né? Essa falta de ética, essa confusão, o maltrato com as coisas públicas, as coisas do esporte, sempre existiu. Agora, nós vivemos um outro momento em que a imprensa é livre, os fatos são noticiados, são analisados, né? Todo mundo fica sabendo do que está acontecendo e há no futebol, por exemplo, uma tendência, uma preocupação com a instalação de um profissionalismo que não tinha no passado. Então agora nós vivemos no futebol, por exemplo, uma dualidade, né? Todo mundo sabe que seja implantado um profissionalismo para valer, né? Profissionalismo no sentido de se as coisas serem feitas com transparência, com ética, bem feitas, com rentabilidade, enfim, com tudo que o profissionalismo precisa. Tenha compromisso, tem né, compromisso. E ao mesmo tempo que existe essa preocupação, as pessoas não estão preparadas ainda para fazerem isso, né? Então nós estamos numa interface aí, num dualismo aí muito grande, uma ambivalência, vivendo um momento que eu acho que é um momento crítico, como você falou, realmente mais crítico que as coisas aparecem, mas é um momento da virada. Eu acho que eu tenho muita esperança, eu estou otimista que o Brasil e o esporte, o futebol, vão melhorar daqui para frente. Ok, Tostão. No próximo bloco, Tostão vai falar pra gente sobre a carreira dele de jogador, o drama de ter que deixar cedo os campos e por que andou tanto tempo longe do futebol. Já, já. São proibidas as armas que causem sofrimentos excessivos e perdas inúteis. O pessoal médico e de saúde deve ser respeitado, assim como seu emblema, símbolo dessa proteção. Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Solidariedade, a gente vê por aqui. Olha, gente, hoje o domingão tá rolando. Fala a verdade, naquela cervejinha do domingo de tarde com uma esfirra frita dessa de queijo, Não. você acha que você vai resistir? Ê, trem bom, olha, mas você mesmo, olha. Ainda tem um monte de coisa que vai acontecer, diálogos de professores e alunos. Há uma massinha que brilha no escuro para fazer... Essa é boa. Essa é boa, né, Lore? Legal. Que hora é, Lore? É às 8 da manhã. De boca cheia. Na segunda parte do programa, nós vamos conversar com o Tostão sobre a carreira dele de jogador. Tostão, primeiro eu queria que você começasse definindo quem foi o Tostão na história do futebol brasileiro. A importância do Tostão.
Eu acho que eu fui um grande jogador, que vou estar na história do futebol brasileiro, fui campeão do mundo, numa seleção de 70, que é considerado por alguns como a grande seleção de todos os tempos. Eu joguei no Cruzeiro, numa equipe maravilhosa, que foi campeão mineiro, pentacampeão mineiro, era uma equipe querida no Brasil todo, considerada uma das grandes equipes da época do futebol brasileiro e do mundo, que jogavam grandes craques. Alguns também acham que foi o melhor time do Cruzeiro de todos os tempos. Foi esse de 60, eu jogava, Dirceu, Piazza, Zé Carlos, aquela turma toda. Então eu acho que eu vou ficar na história como um grande jogador. Agora eu não me situo entre os principais jogadores da história do futebol brasileiro. Eu acho que, vamos supor, tem a primeira turma, tem o Pelé que nem entra na história. Depois tem uma primeira turma, aí vão não sei de quantos jogadores. O segundo escalão. Mais ou menos vamos supor, mais ou menos uns 10 aí. 10 a 15 jogadores é a primeira turma. Estão aí, nessa turma estão Pelé, Garrincha, Gerson, Didi, Nilton Santos, Romário, Ronaldo, Fenômeno, e mais ou menos o Didi. Depois vem o segundo escalão. Aí no segundo escalão eu me situo nele. Que existem aí. O segundo escalão, na verdade, é muito maior do que o primeiro. Né? Aí tem uma turma grande aí de jogadores que brilharam no futebol e eu me sinto orgulhoso de estar nesse segundo escalão. Tostão, você encerrou a carreira muito cedo, com 26 anos, né? Há 30 anos você deixou os estádios. Virou médico, depois foi professor, e andou desaparecido dos campos, ninguém ouvia falar no Tostão. Dizem que você não gostava nem mesmo de ser chamado de Tostão. Por que, Tostão? Você ficou tanto tempo longe dessa paixão? As pessoas estranharam muito que um jogador para de jogar por problemas médicos, né? Eu não parei porque quis. Tive de parar com 26 anos por causa de problemas que eu tive no olho, fui operado 2 vezes e tudo. Então eu resolvi estudar, e me formei e me dediquei inteiramente. Eu era um estudante Caxias e um médico também Caxias. Quer dizer, eu me dediquei totalmente à minha profissão. Saía 7 horas de casa para trabalhar, dar aula na faculdade e voltava às 10 horas da noite. Quando chegava em casa, ia estudar, porque no outro dia os alunos iam me cobrar, eu tinha de dar aula e tudo. Então, eu não tinha tempo para pensar no futebol. E as pessoas não entendiam isso, e me convidavam para ir a programas. Eu não tem tempo. E nem tinha condições, porque eu estava totalmente afastada. Mas você sentiu algum tipo de revolta por ter encerrado cedo a carreira? De maneira nenhuma. Isso foi criou-se esse mito, porque eu não aparecia em programa de televisão, não dava entrevista. Se uma pessoa me ligasse, por exemplo, claro que eu atendia, conversava. Agora, se me convidasse para ir no campo, ver um jogo, dar uma opinião, para ir na televisão participar de um programa de esporte, eu não ia, porque eu tinha milhões de compromissos como médico e meu pensamento estava na medicina, nos meus alunos, no meu trabalho como professor, não estava no futebol. Então as pessoas não entenderam muito isso. E aí também um outro detalhe importante é que eu tinha muita vontade de me desligar do mito Tostão, não porque eu não gostava do Tostão, tenho muito orgulho pelo jogador que fui, mas para mim ter tranquilidade e não deixar que o Tostão interferisse na minha carreira como médico, como professor e tudo. Quer dizer, eu queria chegar no hospital, né, e ser tratado como uma pessoa, um médico comum, e não, aquele ali é o Tostão. Na verdade, não tinha jeito, né, porque todo mundo me conhecia. Tostão, já que você está acabando com esses folclores em torno da sua imagem, muito se falou também que você teria ficado revoltado porque o Cruzeiro sabia que você já não poderia jogar mais muitos anos quando vendeu o seu passe para o Vasco. É verdade isso? O que tem de verdade nessa história? Isso é uma história... Outro folclore? Totalmente inventada. Eu, quando fui para o Vasco, antes de ser contratado pelo Vasco, eu fiquei lá 1 mês fazendo exames médicos, né? Porque eu tinha tido um problema do olho anteriormente, eu tinha sido operado. Mas depois que eu operei, joguei a Copa, além da Copa, joguei mais 2 anos no Cruzeiro.
sem problemas, quer dizer, eu estava jogando em atividade. Para mim era um assunto encerrado, o problema do olho, né? Aí quando eu fui, antes de ser contratado, o Vasco, com razão, né, por causa dos problemas que eu tinha tido, me levou aos maiores especialistas para ver se eu realmente podia jogar normalmente, e todos eles deram opinião favorável, né? Então, para mim era um assunto encerrado. Agora, depois que eu fui para o Vasco, aí um ano depois, de repente apareceram os problemas, tive de ser operado de novo, aí o médico disse que eu não poderia jogar mais. Então, aí o Vasco, né, e algumas pessoas maldosas criaram o Vasco, não, algumas pessoas do Vasco lá e outras pessoas criaram essa ideia fantasiária de que o Cruzeiro me vendeu porque sabia que eu ia encerrar a carreira. Encerrar a carreira. É uma coisa que não tem. Bom, aí há cerca de 10 anos você voltou ao futebol para uma nova profissão, né? Para ser analista, não foi isso? Aí eu fiz o caminho inverso. Caminho inverso. Vamos deixar para o próximo bloco? Então daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco, então, o Globo Horizonte está de volta para falar mais com o Tostão. Na última parte do programa, vamos saber o que ele pensa do futebol moderno. Esta é uma pequena amostra da SomLivre.com. Gostou? Então prepare-se, porque o melhor vem agora. Coletânea Festa Pronta, 54 sucessos em 4 CDs por R$ 54,90, menos de R$ 14,00 por CD. DVD Alanis Morissette, Feast on Scratch com canções inéditas por R$ 47,99. Game para PC, Xuxa e os Duendes 2, só R$ 28,90. Gostou? Acesse SomLivre.com ou ligue, peça e receba em casa. Neste domingo, em temperatura máxima, Asterix e Obelix contra César. Vamos beber a poção mágica! Os guerreiros mais divertidos de todos os tempos, numa aventura que vai enlouquecer o Império Romano. Asterix e Obelix contra César. Neste domingo, 3h15 da tarde, em temperatura máxima. Nessa última parte do programa, nós vamos falar sobre o futebol do Brasil, agora pentacampeão do mundo. Mas antes, Tostão, ficou faltando a resposta no finalzinho do segundo bloco. Como é que foi essa sua passagem da medicina para se tornar um analista esportivo, um cronista? Aconteceu por acaso. Em 94, eu já estava assim, começando a ver futebol com outros olhos, com mais interesse nos detalhes, e talvez influenciado um pouco, talvez não, influenciado pelo meu filho, que gostava de futebol. Nós começávamos já a discutir, e eu comecei inclusive, cheguei a ir ao campo algumas vezes, que eu não fazia antes. Aí me convidaram para ir na Copa de 94. Fui na TV Bandeirantes, na época me convidou, eu participei de uma mesa redonda e, para minha surpresa, gostou. Inclusive foi como eu tirei férias na faculdade, né, para ir à Copa. Para mim, primeiro gostei e segundo também gostaram das minhas opiniões então me convidaram para continuar. E eu falei assim, então vou continuar assim de vez em quando, né, esporádico. Então comecei a ir e aquilo foi crescendo, né? Cada vez mais eu comecei a me envolver, depois me convidaram para escrever, e aí a coisa cresceu, chegou um ponto que eu tinha de decidir entre a medicina e voltar ao esporte. Como eu estava já numa fase assim, cansado de tanto trabalho na medicina, eu trabalhei muito durante 15 anos, e numa atividade que é muito desgastante, que eu tinha muito estresse, que eu era clínico, trabalhava no serviço de urgência, estava cansado. A faculdade, eu era professor na faculdade, a faculdade com milhões de problemas, eu estava me sentindo ali um pouco que não estava bom aquele tipo de trabalho que eu estava fazendo. Então eu acabei, voltei ao futebol definitivamente como colunista e continuo até hoje. Bom, Tostão, hoje você então respira, come futebol, vive em torno do futebol, pelo menos está analisando para a gente o dia a dia do futebol. O que você achou, por exemplo, da volta do Parreira ao comando da seleção brasileira? Foi a melhor opção? Foi uma ótima opção. Eu acho, inclusive, que já que o Filipão não quis continuar, que deveria, né?
O único técnico, na minha opinião, hoje no Brasil, preparado para ser técnico da seleção brasileira é o Parreira. Eu acho que, não pelo conhecimento técnico, detalhes técnicos, táticos, não é por isso, é pelo conjunto das coisas, né? Pela sua experiência, pela sua transparência, pelo trato com as pessoas, pela maneira que ele conduz as coisas, equilíbrio emocional, pelo conhecimento científico. Quer dizer, o Parreira hoje está muito na frente para dirigir uma seleção, não para um clube, mas para dirigir uma seleção do que qualquer outro técnico. Então, foi bom ele ter voltado atrás, porque ele não queria ser técnico. E eu acho que... E a pressão vai ser muito menor dessa vez, né, Tostão? Sem dúvida. Eu acho que a seleção hoje tem uma situação muito mais tranquila do que antes, né? O Parreira, o time já está praticamente pronto. As pessoas vão ter muito mais... O Parreira tem muito mais crédito, né, do que outros técnicos. Então, as chances do Parreira ir bem até a próxima Copa e ser o técnico da próxima Copa são muito grandes. Nós estamos falando de treinador e no primeiro bloco nós falamos muito sobre falta de ética. Recentemente a saída do Geninho do Atlético para o Corinthians, né, levantou essa história, que o treinador pede demissão, larga o clube no meio do caminho e muda de clube. O que você pensa? Faltou ética, Tostão? Ou o treinador tem o direito de fazer isso? Porque muitas vezes ele acaba sendo dispensado pelo clube no meio do contrato. Então, isso é um fato comum da parte dos treinadores e da parte dos clubes. Isso é o dia a dia do futebol, isso acontece. Então, o técnico, às vezes até para se defender, né, recebe uma proposta que ele acha melhor, seja por questões financeiras ou por questões de prestígio, né? E acaba aceitando porque ele sabe que daqui 15 dias, se o time perder vários jogos, ele vai ser dispensado. Então, fica esse jogo, né, de falta de ética dos dois lados. Eu acho o seguinte, qualquer profissional, em qualquer área, sai de um emprego para outro. Por que o técnico seria diferente, né? Se ele recebe uma proposta. Esse é um detalhe. Agora, então, eu acho que as coisas devem ser julgadas no sentido, se ele combinou com o Calil, como o Calil fala, de que não sairia de maneira nenhuma, né? E queria fazer um trabalho no Atlético, ele estava muito feliz no Atlético, que nada tiraria ele do Atlético, que o projeto dele era no mínimo mais um ano. Se ele falou isso tudo para o Calil, né? Isso é muito mais grave do que o contrato que ele tinha assinado, porque ele faltou a palavra. Então, isso foi falta de ética. Agora, se uma pessoa trabalha num lugar, né, e recebe uma proposta maior de outro, ele não tem nenhuma relação afetiva nenhum envolvimento emocional com o seu trabalho, né, e recebe uma proposta de outro melhor, né, e não está infringindo o contrato não está dizendo lá que é proibido ele sair, né? Aliás, o Atlético devia ter colocado, né, multa no contrato, né? Foi um erro do Atlético, né? É dificultável ele sair, né? Então, o problema maior é o relacionamento emocional. Quer dizer, se ele tinha esse relacionamento emocional com o Atlético e queria ficar, dizia que queria ficar, aí que é mais grave. Eu acho que ele errou, que ele não foi honesto. Voltando à seleção, Tostão, nós vimos há pouco tempo a estreia da seleção Sub-23, né, a garotada do Ricardo Gomes, não foi bem nesse torneio do Catar. Isso é um sinal que a geração que está vindo aí no futebol brasileiro não é tão boa quanto a geração que foi pentacampeã no ano passado, não? Acho que não. Individualmente, essa geração que está vindo aí é ótima, né? Agora, não sabemos se vamos ter nessa geração um Rivaldo e um Ronaldo Fenômeno. Porque, na verdade, é o seguinte, o Brasil produz uma quantidade enorme de bons e excelentes jogadores, né? Isso é indiscutível. Agora, super jogadores diferenciados, craques, super craques, que fazem a diferença numa Copa do Mundo, são poucos, né? Se o Brasil não tivesse lá o Ronaldo e o Rivaldo, e o Ronaldinho Gaúcho também, mais ou menos, no Brasil, a história seria totalmente diferente. Então, é preciso não só formar muitos jogadores, como já existem, novos, mas é preciso aparecer. O dia que o Ronaldo e o Rivaldo aposentarem, alguém vai ocupar o lugar deles? Essa que é a dúvida, né? Tem candidatos já, tem o Kaká, que é um candidato, o Robinho, o próprio Ronaldinho Gaúcho, o Robinho, o Diego,
né? Está muito cedo ainda para falar que eles vão ser candidatos, mas são promessas, né? Agora, em termos de número, o time sub-23 vai ser muito bom, quer dizer, porque com mais tempo a treinar, né? Faltaram jogadores importantes na seleção sub-23, como o Diego, o Robinho, o Adriano, que foi convocado para a seleção principal, o Everton, que está jogando muito bem na Alemanha, e outros, por exemplo, o Alex, zagueiro do Santos, que foi considerado o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. Então, com esses 5 jogadores e com tempo para treinar, a história seria outra. A história seria outra. Ainda tem os 3, se o Brasil ir na Olimpíada, que talvez possam jogar acima de 23 anos. Tostão, em futebol mineiro em 2003, dá para acreditar, sonhar com esse famoso título de campeão brasileiro que o Atlético conquistou uma única vez e o Cruzeiro jamais colocou a mão? O que você está achando? Eu acho que não houve nenhuma coisa, um fato importante para a gente ficar mais entusiasmado. Está do mesmo jeito que estava nos outros anos, né? Cruzeiro e Atlético com problemas e os times não muito bons em relação para disputar um Campeonato Brasileiro. Porque não acontece no Campeonato Brasileiro é que todo ano entram 10, 15 times no mesmo nível técnico, né? Em alguns anos tem algumas equipes que se destacam, né? Por exemplo, o Palmeiras já teve um grande time, foi campeão, que era muito melhor do que os outros. O Corinthians já teve um time recente, não esse agora, que era melhor do que os outros, foi campeão, né? Agora, o Cruzeiro e o Atlético sempre entram na turma dos que são candidatos ao título, mas nos últimos anos, há muito tempo, que Cruzeiro e Atlético não tem um time que você vai começar o campeonato e fala assim, o time do Cruzeiro é o melhor de todos. Apostando neles. Apostando nele. Nenhum Atlético. O Atlético é o contrário, o Atlético é impressionante. Todo ano o Atlético vai começar o brasileiro, todo mundo fala, esse time do Atlético aí vai ser rebaixado, é muito fraco. E o Atlético está sempre chegando entre os primeiros, né? O Cruzeiro geralmente entra com um time mais forte, mas nunca entrou como favorito. Okay. Né? E esse é quer dizer, com muitos times disputando o título, fica difícil ganhar o título. Ok, Tostão, muito obrigado pela sua visita. Volte mais, volte sempre, Tostão. É um prazer, Guilherme. O Globo Horizonte de hoje foi com o ex-jogador e atual comentarista Tostão. Nós voltamos no domingo que vem com outro convidado. Para você, um bom dia.